Ó, rapaz, rapaga, vamos lá. Caso você chegou aqui nesse canal por alguma indicação externa, coisa do tipo, algum link que direcionou para cá, algum vídeo sobre o tema Game of Thrones que acabou de uma certa forma te direcionando para cá, alguns recados. Primeiro, esse daqui não é um canal sobre Game of Thrones ou coisa do tipo, tá? Segundo, não é sequer um canal sobre audiovisual, muito menos séries ou coisa do tipo. Eventualmente nós falamos sobre cinema. Comecei agora a falar sobre Game of Thrones, porque um hobby meu há um tempo atrás era escrever sobre Game of Thrones no Facebook, apenas para treinar escrita e tudo mais. E agora eu resolvi comentar o que eu acho da série aqui, tá? Aqui mesmo no YouTube. Outra coisa, a gente faz vídeo aqui largado na cama mesmo, soltar assim, deitado na cama, largadão, desse jeito. É esse o jeito que eu gosto de fazer vídeo, tá? Então não venha molar que, olha que horrível, o cara faz vídeo deitado. Beleza, eu faço vídeo do jeito que eu quiser. Se quiser fazer o vídeo plantando bananeira enquanto eu urino na privada em um ângulo de 180 graus, beleza, eu faço vídeo assim, tá? Então é assim que nós faz por aqui, beleza? Pronto. Posto isso, outro detalhe, outro ponto que eu gostaria de falar é o seguinte: curta esse vídeo, se inscreva no canal, né? Aqui a gente fala mais sobre filosofia libertária, coisa do tipo, e principalmente análise técnica, uma análise gráfica de criptomoedas. Então, de repente, você aprende até a ganhar um dinheiro aqui no canal, né? Ou pode perder também, acontece, faz parte, é arriscado, acontece. Então curta, se inscreva no canal, de repente você fica por dentro também do que está acontecendo no mercado de criptomoedas, né? Porque esse é o foco principal desse canal, tá certo? E é isso, né? Um último recado, vai rolar spoiler, claro, de Game of Thrones até o episódio 4, que são os episódios que nós temos assim transmitidos, né? Até o último episódio transmitido de Game of Thrones, que foi o episódio 8, perdão, o episódio 4, temporada 8, Season 8, Episode 4, né, no caso, né? S8E4, tá? Nós teremos spoilers até este episódio, tá? O episódio do domingo passado, tá? Que passou domingo passado, hoje dia 7, passou dia 5. Foi transmitido dia 5 pela HBO, tá bom? Então, é isso aí. O que eu vou falar aqui? Cara, eu vou falar sobre o que na minha concepção pode acontecer com os personagens que ainda restam vivos em Westeros, né? Em Game of Thrones, os personagens que ainda estão fazendo parte do show, tá? Personagens que morreram ou que eu acredito que não vão voltar ou não vão ter grande relevância, eu não vou abordar nesse vídeo, tá? Peguei os principais personagens que ainda restam e vamos que vamos, vamos ver o que acontece com eles na minha concepção, que eu acho que pode acontecer, tá? Então, começando aqui, cara, pelo Bran, né? Vamos começar pelo Brandon Stark. O Bran, cara, o Bran é tal negócio. Será que o Bran afeta o passado? Será que ele afetou o passado? Será que ele afeta? Então, eu acho que as histórias do Bran, eu fiz aqui uma lista para eu seguir, cara, um roteiro, primeiro pro vídeo não ficar tão longo e segundo para eu não me perder, obviamente, tá? Longo vai ficar, com certeza, mas não tão longo assim, tá? Então, será que o Bran afeta o passado? Ele pode afetar o passado? Cara, eu não sei, eu tô com medo, cara, da história simplesmente deixar ele meio de lado, ele acabar sumindo mesmo, e dane-se, ele só prestou realmente pra vir dizer, é um spoiler, e você tá avisado que ia ter spoiler aqui, pra vir dizer que o herdeiro do trono, o legítimo herdeiro do trono é o irmão dele, que até então achava-se que era irmão bastardo, né, meio irmão dele, mas não, na verdade é meio que como se fosse um primo dele, não é isso? É como se fosse um primo dele, que é o Jon Snow, que na verdade como é que é o primeiro nome? É um nome estranho pra burro, né? Aegon Stark Targaryen, coisa do tipo. Aegon II, o Diabo A4, sexto, sei lá que diabo que é, mas enfim, ele é Stark Targaryen, tá? Jon Snow é isso aí. Então, será que o Bran vai ter alguma outra funcionalidade nessa trama que não seja apenas isso? Porque se ele for ter, ainda existe aquela teoria que ele supostamente criou, ainda que involuntariamente, o como se diz, o Rei da Noite, né?
Ele que criou o Rei da Noite, é o que dizem, né? Que tem essa teoria que ele supostamente criou o Rei da Noite, ou que ele é o Rei da Noite, né? Seria uma grande reviravolta se tivesse alguma coisa assim, seria muito bacana mesmo, cara, seria legal de ver, né? Então o Brain é uma incógnita, na minha opinião a maior incógnita aqui é o Brain, tá? É o Brain. Eu acho que a série não vai simplesmente abandonar essas possibilidades de abordar o Brain, tá? Porque se o Brain tem esse dom de ver o passado, mais alguma coisa ele vai fazer pela série. E ele pode até interferir no passado, por sinal, né? Então alguma coisa ele vai fazer, alguma coisa ele vai alterar. E será que o Corvo dos Três Olhos não é, enfim, o vilão da trama, o vilão da trama toda, né? Será que não é ele arquitetando para no fim ele assumir o trono e de repente ele causa uma intriga toda? Eu acho meio difícil, tá? Uma coisa muito viajada, mas eu acredito sim que o Brain pode render ainda um fruto, não sei qual, tá? Não sei dizer se ele, talvez ele tenha criado o Rei da Noite, mas aí ele ser Rei da Noite não, até porque o Rei da Noite morreu, né? Supostamente, eis a questão, supostamente. Tem um pessoal aí cogitando, aqui no YouTube mesmo, cogitando uma teoria muito legal de que na verdade o Corvo de Três Olhos, que agora é o Brain, né? Ele é na verdade um discípulo, né? Ele é na verdade um braço do Deus da Luz, né? Aquele o qual a Feiticeira Vermelha ela toda hora idolatrava pra caramba, né? Enfim, tem aí essa possibilidade com relação ao Brain, mas é uma incógnita, eu não sei dizer muito mais do que isso, tá? Sansa, a Sansa, cara, eu não vejo muito mais futuro para ela, a não ser que ela seja a rainha de Winterfell, tá? Então, tem a possibilidade dela se tornar a rainha do norte, né? Como? Eu já chego lá, tá? Não como ela vai se tornar, mas muita gente fala, pô, mas pera aí, ela não quer se curvar para Daenerys, ela não quer se curvar, também ela não quer que o Jon Snow deixe de ser o rei do norte, né? Ela quer de repente ser apenas uma conselheira do Jon, por assim dizer, mas enfim, eu acredito que eles possam fazer um bem bolado no fim dessa trama e ela se torna a rainha do norte, tá? Tem essa possibilidade. A área eu devia falar dela mais pra frente, mas vou falar agora mesmo, que é o seguinte, ela vai pra King's Landing, ela tá indo pra lá pra matar a Cersei, tá? Isso daí todo mundo sabe. Mas a questão, será que ela vai conseguir? Se ela não tivesse sido a responsável pela morte do Rei da Noite, eu diria que ela vai matar sim a Cersei Lannister, tá? Porém, ela já matou o Rei da Noite. Eu acho que é muito difícil, cara, você pegar o Game of Thrones e fazer um negócio desse, tá? O Game of Thrones dá duas glórias gigantescas dessa para uma única personagem. Né? Ela já teve um momento de glória dela na série, que foi a morte do Rei da Noite, que tornou ela, né, um Azor Ahai um tanto quanto inesperado, um tanto quanto imprevisível, né? Nem o fã mais biruta ia imaginar essa teoria que a Arya iria acabar matando o Rei da Noite, se tornando então o Azor Ahai. Se é que é o Azor Ahai realmente, né? Porque dizem, se o Rei da Noite for o Brain, então quem matar o Brain vai ser o Azor Ahai. E de fato, as características da Arya têm nada a ver com o Azor Ahai da lenda. Porém, lenda é lenda, e é claro que os roteiristas podem ter simplesmente desencanado de lenda e falar, não, vamos fazer rolar assim que vai ser legal e pronto, tá? Agora, eu acho que ela não vai matar Cersei, eu acho que ela vai tentar matar Cersei e vai acabar morrendo nas mãos, na minha opinião, do Montanha, tá? Eu acredito que o Montanha vai matar a Arya, tá? A Arya Stark vai morrer nas mãos do Montanha. Eu acredito, não estou dizendo que isso vai acontecer. Acredito que isso vai acontecer, tá? Ou ela morre nas mãos do Montanha, ou sei lá, ela morre nas mãos de repente do Euron, por exemplo, o Euron que está protegendo agora, o Euron Greyjoy, né? Tá protegendo a Cersei, então pode ser que ele mate a área para proteger a Cersei, né? Existe a possibilidade. Ou de repente o Jaime Lannister, às vezes o Jaime Lannister realmente foi para King's Landing, né? No último episódio ele se despediu de Winterfell, deixou a Brienne ali na dela e foi voltar aos braços da Cersei. Muita gente acha que ele foi matar a Cersei, mas não, pode ser que não. Pode ser que ele tenha ido realmente ajudar ela, tá? E aí, de repente, ele poderia matar a Arya. Enfim, eu acho que a Arya vai lá matar a Cersei e não vai conseguir. Ela vai acabar morrendo no processo, tá? O mais provável, eu acredito que seja nas mãos do Sansa Clegane. Por quê? Porque nós teremos que ter o Clegane Ball, né? Que é o quê? O embate final entre o Sandor e o Gregor, desculpa, o Gregor Clegane, tá? Eu sempre confundo
O Montanha é o Gregor Clegane e o Sandor Clegane é o cão de caça, né, no caso. Então, vamos lá. Se não for isso, então entenda. Montanha, cão de caça, eu vou chamá-los assim a partir de agora. Então, eu acredito o seguinte, Montanha mata a área, tá? E como o cão de caça está acompanhando a área nessa jornada, muito provavelmente isto vai acabar gerando esse Clegane Ball. Então, ele vai lá matar o irmão dele, tá? Que são os dois maiores guerreiros, talvez, de Westeros no momento, então talvez seja uma batalha épica entre os dois. E eu acredito que vá ter essa batalha, talvez por conta da morte da Sansa, perdão, da Arya. E o Sandor vai querer vingar a morte da sua companheira, né? Da pessoa que ele aprendeu a gostar pra caramba, né? Enfim, era para ele ter protegido ao final da segunda temporada, né? Com a batalha de Blackwater, era para ele ter protegido a Sansa e ele acabou protegendo de uma certa forma a Arya durante boa parte da quarta temporada, se não me engano, não lembro agora, terceira ou quarta temporada, mas enfim, é isso. Acredito então no Clegane Ball e acredito que Sandor mata Clegane, mata o Gregor, ou seja, Cão de Caça mata a Montanha. Eu acredito sim neste final aqui, tá? Depois nós temos o Jaime, né? O Jaime, então, nesse caso, cumpriria, né, a tal da lenda do Valonqar, né? Que seria o irmão mais novo que mataria a Cersei, no caso. Então eu acredito que o Jaime vai acabar, de uma forma ou de outra, matando a Cersei. E possivelmente ele morre aí, nesse caso, nas mãos do Euron Greyjoy, que talvez vê o cara matando a rainha, que seria a rainha dele, vai lá e mata o Jaime. Ou então, de repente, pega o Jaime estrangulando a Cersei, ele vai lá e mata o Jaime para tentar salvar a Cersei, mas a Cersei acaba morrendo mesmo assim, acaba ficando muito machucada e morre. Então eu acredito nessa possibilidade aqui. O Jaime mata a Cersei e morre nas mãos do Euron, tá? E o Euron? O Euron, acredito que morre em batalha, muito provavelmente nas mãos da sobrinha dele, a Yara, né? Então a Yara Greyjoy pode muito bem aparecer, né, no meio dessa batalha e falar assim, não, quer saber, eu vou aparecer porque a Daenerys ela vai lutar essa batalha, a gente vai ajudar ela e de repente a Yara consegue matar então o Euron, o tio dela, e aí ela se torna definitivamente a rainha das Ilhas de Ferro, tá certo? A Cersei, eu acho que ela vai acabar morrendo por conta aí da teoria do Valonqar, né? E talvez o maior plot twist, o maior reviravolta da história do Game of Thrones seria de repente tudo, nada disso acontecer e a Cersei ganhar a batalha e ainda falar, pronto, agora eu mudei, eu sou uma rainha decente e eu que vou dominar aqui os Sete Reinos. Acabou, eu vou ser a rainha dos Sete Reinos. E tem sido a personagem mais inteligente para tal, tá? Na minha opinião, alguém que queira assumir o Trono de Ferro tem que ser inteligente o bastante para tal. E a Cersei, ela tem sido a pessoa mais inteligente para isso ultimamente. Talvez ela consiga, né? Quem sabe? Né? Existe essa possibilidade. O Tyrion, cara, o Tyrion. O Tyrion, outro, assim, reviravolta, quebra de expectativa total seria o Tyrion morrer. Porque o Tyrion é um cara que você vê que não morre, tá? Ele não é guerreiro, tá? Ele não é um cara que vai pra guerra direto, tá? Ele é um cara articulado, ele é uma pessoa inteligente, ele é um estrategista nato. E quem sai vivo em Game of Thrones é realmente a pessoa que joga, que mexe as peças aqui e tal, é o cara estrategista, é o cara que coloca o tabuleiro para os outros brigarem por ele, tá? E o Tyrion é esse cara, com certeza. Eu acredito que ele sobreviva, e não só sobreviva, como ele acaba matando o Bronn, né? Porque o Bronn, no último episódio, foi lá cobrar ele, falou, ó, tua irmã pagou, ofereceu correrio para matar você. Você falou que você pagaria o dobro para mim. O que você me oferece? Eu ofereço o High Gardens, né, tal. E o Bron já falou, opa, o High Gardens é legal, né? Bacana, eu quero o High Gardens. Mas muito provavelmente o Tyrion vai dar um jeitinho de envenenar o Bron, coisa do tipo, e se livrar disso daí. Eu acredito nisso, tá? Acredito nisso daí. E o Varys, hein? O Varys está cogitando conspirar contra a Daenerys, tá? E muito provavelmente, sei lá, cara, ele vai acabar morrendo no processo para tentar salvar o povo de King's Landing, que é o principal desejo dele, é salvar a população de King's Landing, é evitar um massacre em King's Landing, e provavelmente a Daenerys vai descobrir isso daí, vai matar ele, coisa do tipo, tá? Isso se realmente a Daenerys, e aí eu vou falar dela agora,
Isso se a Daenerys realmente enlouquecer, né? Se a Daenerys enlouquecer, como estão dizendo que vai acontecer, seguindo o exemplo do pai dela, ela acaba enlouquecendo, né? Porque o pai dela acabou enlouquecendo e foi morto pelo Jaime por conta disso, porque ele ficou louco, tá? Ficou louco, começou a querer queimar todo mundo e tudo mais. E a Daenerys pode ser sim que ela termine louca, né? Existe a possibilidade que é a maior aposta que ela acabe ficando louca, que nem o pai dela, tá? E aí seria, na minha opinião, uma furada da série, porque deveria ter trabalhado melhor o personagem da Daenerys para simplesmente deixar ela louca. Deveria ter trabalhado melhor, assim, a vida dela, esse processo de enlouquecimento dela, ao invés de simplesmente mostrar ela mandando o dragão, lá, acho que foi o Drogon, no caso, queimar vivo os Starly, né? Os Starly que recusaram se curvar diante dela, ela mandou queimar os caras vivos ali, e tanto o pai, né, do pai do Sam, quanto o irmão mais velho do Sam, que se eu não me engano é o Deacon, né? Deacon, Rickon, não lembro agora o nome dele. Mas enfim, é isso aí, tá? Eu acredito que a Daenerys possa enlouquecer, e caso ela enlouqueça, né, tem uma chance muito grande do Jon Snow matá-la, tá? A ponto de ver o sofrimento do povo, ela ficando louca, queimando todo mundo que nem o pai dela fez, e aí o Jon Snow se torna então suposto regicida, que não é bem o regicida, porque o rei na verdade é ele, né? O rei seria ele é o herdeiro direto do trono de Fel, mas ele não quer saber disso, tá? E muitas vezes o pessoal quer que ele vá, independentemente se ele quer saber ou não, o pessoal quer que ele governe e pronto, ele acaba subindo na cabeça e mata a Daenerys. Tem a chance disso daí acontecer. Se isso daí acontecer, justifica todos os outros pontos que eu citei aqui, tá? Até o momento. Beleza? Agora tem uma alternativa. Caso a série né? Queira fazer um fanservice, né? Ou seja, queira agradar aos fãs, porque Game of Thrones deixou de ser uma série exageradamente imprevisível, tá? Tal como foi na morte, e aí eu vou dar spoiler antigo também, que eu disse que farei isso aqui, tal como na morte do Ned Stark, no Casamento Vermelho, que morre o Robert Stark, morre a... Eu esqueci o nome dela, cara, Olha só, rapaz, fiquei tanto tempo sem assistir que esqueci o nome da mãe lá do Robert, da Arya, da Sansa, de todo mundo, né? Que é a... Enfim, esqueci. Que ela se torna a Senhora Coração de Pedra, coisa do tipo, nos livros, tá? Mas enfim, é uma série que costumava nos brindar com esses episódios assim, cara, e mesmo com a primeira morte do Jon Snow, né? Quando ele é traído, né? No final da quinta temporada, que pra mim é a melhor temporada, e muita gente vai xingar, mas pra mim é assim, a quinta temporada de Game of Thrones foi a melhor, tá? Eu acredito que tenha sido a melhor. E muito provavelmente a série tá deixando de ser assim imprevisível. A série tá usando um caminho mais mainstream, porque ela atraiu um público mais mainstream. E o público mainstream quer um happy end, tá? Ou no mínimo algo que sugira um suposto happy end, tá? Não sei se isso vai acontecer ou não, mas se os produtores resolverem seguir esse happy end, que eu torço para que não siga, mas enfim, que se resolver seguir, se resolver mudar completamente a fórmula do Game of Thrones para uma fórmula bem hollywoodiana, tá? Existe uma possibilidade então do Jon de repente se casar com a Daenerys e ambos serem felizes para sempre, tem essa possibilidade. Aí a Daenerys acabaria cedendo e falar: tudo bem, vamos deixar sua irmã em Winterfell e como a rainha de Winterfell, ou como então a rainha do norte, né? Eu abdico o trono de Westeros inteira, tá? Eu abdico, contanto que eu fique em King's Landing, ou vá para a Pedra do Dragão, né, que é onde era o reinado antes, né, em Pedra do Dragão, durante a era do pai dela, né, do Rei Louco, né, antes do Robert Baratheon. Então pode ser que a Daenerys ela simplesmente se case com o Jon e fique tudo bem, aí seria o happy end mais happy end possível. Ou sei lá, cara, ou tipo assim, ela fizesse muita besteira na batalha, começasse a perseguir ela, o Jon tivesse até a chance de matar ela, mas falar: ó, quer saber? Cata aqui seus malucos aqui, cata aqui seus imaculados e tudo mais. Se o dragão sobreviver, também cata esse dragão e vai embora para Essos. Some daqui, vai embora para Essos. E ela começa a pensar, fala: não, realmente, cara, Essos eu era feliz lá, né? Eu era feliz e não sabia, aquela coisa, né? Até porque, cara, o mapa de Essos é muito maior que o mapa de Westeros, né? E aparentemente é um continente até mais rico, né? Porque não tem, assim,
aquele deserto de gelo que é o norte de Westeros, né? Você não tem um longo inverno como normalmente tem em Westeros, independentemente de Rei da Noite ou não, tá? Você não tem esse tipo de coisa. Então pode ser que ela se convença, ela abra a mão de Westeros, deixe com o Jon Snow e vá para Essos, enfim, seria uma possibilidade final. Ou ela lembra, poxa, olha, eu tava lá, eu era quebradora de correntes em Essos, o povo me amava, aqui o povo me rejeita. Pode ser que na consciência dela mesma ela mude de opinião e fale, não, não quero saber de ficar em Westeros, muito menos de comandar Westeros, eu vou voltar para Essos, vou ver se eu invado ali alguma região e conquisto para mim definitivamente essa região, tá? Ou se dá louca nela, ela ajuda, toma o continente inteiro e fica com o continente inteiro para ela, ou se faz um bem bolado com o Jon Snow, né? Fala, ô Jon, você não ajuda eu a voltar para Essos e ajuda a conquistar aquilo lá, né, gente? Eu ajudo você a vencer a batalha e assumir o trono de Westeros, contanto que eu volte para Essos e você me ajude a conquistar o Essos. Aí, olha só que legal, já abre até espaço para, de repente, uma nova série, né? Não sei. Eu, sinceramente, acredito que isso não vai acontecer de jeito nenhum, tá? Agora, francamente, como nós estamos falando de George R. R. Martin e ele garantiu que a série teria um final agridoce, ou seja, um final que, assim, até é bonitinho, mas não é tão bonitinho assim, não é 100% bonitinho. É um final que, assim, ele é um final que você acaba se conformando. Assim, não, cara, olha, não vai ser um final triste, tá? Mas também não vai ser 100% feliz. Vai ser um final que todo mundo vai falar, que bom, legal, menos mal assim. Aquela coisa meio final How I Met Your Mother, sabe? Meio que esquema How I Met Your Mother e tal. Que eu não vou dar spoiler de How I Met Your Mother aqui, mas se você assistiu How I Met Your Mother, sabe que eu tô falando do final meio agridoce, né? Vai ser bem aquele esquema lá, tá? E, por fim, então, o Jon Snow, o que, que ele pode fazer? Ele pode ou matar Daenerys para salvar o povo de King's Landing, tá? Pode falar, cara, essa mulher tá louca mesmo, não tem jeito. Eu sei que eu amo ela tal, mas eu preciso salvar o povo, eu não posso deixar ela matar o povo. E eu vou dar louca em mim, matar ela, e o Jon vai lá e mata a Daenerys, e tchau Daenerys, até nunca mais, tá? Existe essa possibilidade que é o que eu acho que vai acontecer, tá? Ou então ele pode sugerir então a volta dela a Essos e assumir o Trono de Ferro, ou então simplesmente ele fala, não, faz o seguinte, vai que ela não fique louca, por fim, ela não mate, não destrua o povo, tá? Ela mate apenas a Cersei, corra tudo bonitinho, ela resolva assumir o trono de Westeros, o Trono de Ferro, e como uma forma de agradecer ao Jon Snow, falar, ó, vamos fazer o seguinte, vamos separar Sul e Norte, você vai lá e comanda o Norte sozinho, e tua irmã fica quieta, eu não encho o saco também, tá? E eu comando o Sul, ou pode ser simplesmente que ela resolva, então, ir para Essos, ou pode ser que eu acredito que vai acontecer, pode ser que ela morra, enfim, não teremos então um final. Isso seria sim um exemplo de um grande final agridoce, né? A morte de uma das mocinhas da série, tornando-se aos poucos uma das vilãs, né? Então ela poderia acabar morrendo por conta disso, tá? Existe a possibilidade, tá certo? Tem alguns personagens aqui que eu acabei não comentando, né? Que nem a Yara, não falei dela que pode acontecer, só que ela pode matar de repente o tio dela, o Euron. Eu não falei também de quem é a Brienne também, acabei nem comentando, porque francamente não. Né? O Tormund lá também, sinceramente, acho que não vai ter qualquer influência mais na história. Eu acredito que ele tenha realmente se despedido e ido ser feliz lá pro norte, para as Terras Livres, tá? De repente pode ser que o Jon Snow vá para as Terras Livres também. Falei, não, quer saber? Eu não quero saber do Westeros, eu quero saber das Terras Livres, das terras além da muralha. Aí ele vai lá, se aceita como rei, mas eu acho isso pouquíssimo provável que aquele cara de acontecer. Tá? Ele fala, não, eu vou ser o rei de lá, eu acho muito pouco provável. Tá? Pode ser, enfim. Isso daqui é apenas uma suposição com base no que a gente teve revelado até o momento, tá? Não tenho nenhuma prova disso, não li nenhum roteiro vazado. Aliás, o único roteiro que eu sei que vazou já foi totalmente desmentido. É um roteiro que diria que isso pode até acontecer, da Sansa acabar matando Jaime Lannister para usar o rosto dele para matar a Cersei, e aí seria a tal da teoria do Valonqar, tá? Mas
eles diziam que isso ia acontecer logo após o relacionamento do Jaime com a Brienne, né? O Jaime iria lá, dormiria com a Brienne e ao sair do quarto ele morreria e a Sansa mataria ele, pegaria o rosto dele para ir matar a Cersei, né? Dizia isso. Só que nada disso aconteceu. O que aconteceu foi realmente esse relacionamento do Jaime com a Brienne. E nesse roteiro, suposto roteiro vazado, dizia que o Bran ele iria wargar, né, em um dos dragões, né, no caso o Viserion, né, o Viserion não, o Aragorn, né, que foi o que morreu, né, no último episódio. Tá, o Viserion era o do Deus da Morte, né, ficou com o Rei da Morte, não Deus da Morte. Então pode ser que pode ser não, esse roteiro foi totalmente furado, esse vazamento foi totalmente furado, tá? E diziam que a Daenerys ia morrer nessa batalha contra os mortos-vivos, coisa que não aconteceu, a gente sabe muito bem disso. Diziam que o Jaime também iria morrer logo depois, né? Que a Arya ia matar o Jaime. E o quem mataria o Rei da Noite seria justamente o Jaime, ele seria então o Azor Ahai, enfim, uma teoria totalmente furada, é um vazamento, né? Não uma teoria, mas um suposto vazamento, nada vazado. Se vazaram, vazaram o roteiro errado, né? E muita gente diz, não, é o mesmo autor que vazou o roteiro da 7ª temporada que bateu praticamente tudo. Então dessa vez não deu certo e o cara errou, tá? Mas é isso. Por esse vídeo é isso, curta, se inscreva no canal. E é isso, tá? Se você quiser assistir minha crítica ao 4º episódio sem spoilers, tá? Mas supondo que você viu esse vídeo até o fim, imagino que você queira realmente a parada com spoilers, tá? Por esse vídeo é isso, falou, fui, adiós, tchau.